Saúde a todos com a paz do Senhor. A nossa lição de hoje estará em Apocalipse, capítulo 4 e 5. Estudos das lições na Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2016. Nosso estudo deste trimestre é o livro de Apocalipse e hoje a nossa lição de número 3, que temos como título A Corte Celestial e o Cordeiro que Venceu. O nosso texto áureo está em Apocalipse, no capítulo 5, verso 13, e que diz: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Na sequência do nosso estudo, próprio da Escola Bíblica Dominical, a apresentação de um texto bíblico, uma leitura bíblica, e a proposta é Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, que nós não estaremos fazendo esta leitura agora, mas será feita no decorrer da apresentação da nossa lição. Nós temos este esboço assim projetado e colocado para todos nós no padrão da Escola Bíblica Dominical. Temos uma introdução, 3 tópicos, sendo o primeiro Deus no seu trono e a corte celestial, o que está no capítulo 4. E depois, segundo tópico, o livro selado e o Cordeiro que venceu, isto até o verso 6 do capítulo 5, e indo depois até o verso 14, é já o terceiro tópico, a glória do Cordeiro, e o encerramento numa conclusão. Passando a nossa introdução, o texto que nós temos está no capítulo 4, verso 1 e 2, que passo a ler. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A nossa instrução para as classes, no texto que propomos e deixamos como orientação, diz para nós: na presente lição, estudaremos os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, sendo que após a visão inicial do Senhor Jesus glorificado, o que vimos no capítulo 1, e das coisas ditas por ele a respeito das igrejas, capítulo 2 e capítulo 3, João tem nova visão. E a expressão bíblica que lemos disse: depois destas coisas olhei, na qual é convidado a subir ao céu para ver o que ali se passa. Sobe aqui. Numa segunda colocação, um segundo parágrafo, lemos: a partir desta posição mais excelente e elevada a que ele é chamado,
começarão a ser revelados os desígnios estabelecidos por Deus. Antes, porém, João descreve a visão que teve da glória de Deus, apresentado como Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e da exaltação de Cristo Jesus como Cordeiro de Deus vitorioso. Aí está o nosso texto inicial, a nossa introdução, colocando estas coisas. Lembramos os versos 1 e 2 do capítulo 4, depois dos capítulos 1, 2, 3, ele diz: depois destas coisas olhei, estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Esse destaque, ele foi arrebatado em espírito. Diferentemente de Paulo, quando foi descrever uma visão, ele afirmou que não sabia se no corpo ou se fora do corpo. E aqui João já diz: foi só em espírito, então não com o corpo presente. E ele vê então um trono posto no céu e alguém assentado sobre o trono. Então essa é a nossa introdução. João sendo chamado a ver coisas grandiosas. Ele é arrebatado a um lugar mais alto. Sobe aqui. Lembrando que já tinha visto coisas gloriosas no capítulo 1, 2 e 3. Continuando na nossa sequência, nós teremos agora o primeiro tópico neste estudo de Apocalipse, nessa lição 3, a corte celestial e o cordeiro que venceu. Nós temos o primeiro tópico que diz: Deus no seu trono e a corte celestial, que envolve o estudo do capítulo 4, nos versos de 3 até 11. Leiamos estes versos. Verso 3: e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava em redor do trono e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Verso 8: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor,
de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Este é o texto do nosso primeiro tópico. A nossa instrução dentro das lições, no tópico primeiro, temos aí apresentado no escrito que atinge a todos e que diz: a visão que João tem de Deus assentado no seu trono é rica em detalhes, mas não difere em essência daquilo que viram outros profetas do passado, como Ezequiel, como Daniel. Em tudo só lhe é possível fazer comparações com o que há de mais excelente e precioso na criação material, semelhante à pedra jaspe e sardônica, semelhante a esmeraldas. Abrindo um parênteses, são pedras preciosas. Então, para se falar das coisas de Deus, a única equivalente só para a figura e se falar algo de esplêndido é aquilo que nós temos mais bonito, mais rico, mais raro na face da terra. Continuando, junto ao trono de Deus pode-se notar o arco celeste, sempre presente, como sinal da sua fidelidade à sua aliança com os homens. É o que está lá em Gênesis capítulo 9, verso 11 a 16, mostrando Deus fazendo um pacto com Noé e com sua descendência, de não mais haver dilúvio de águas, e falou que toda vez que houvesse chuva, apareceria o arco nas nuvens, que era o sinal da aliança de Deus com os homens. E este arco está também junto ao trono de Deus continuamente. Continuemos. Além de espantosos sinais de seu poder, que diz o texto: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, o que também já foi mostrado quando o povo saindo do Egito, chegando ao monte Horebe, no deserto. Aí Deus desceu sobre o monte e tudo era algo tremendo, tudo estremecia pela presença de Deus, além de relâmpagos, trovões e tantas coisas mais que acompanhavam a manifestação grandiosa e espantosa do nosso Deus, mostrando o seu poder. E por um lado, lembremos que Moisés diz: Deus apresentou-se assim para trazer a todos o temor, para temerem a Ele e terem como correto e sábio obedecer aos seus mandamentos. Observe a citação em Ezequiel, quando fala de Deus. Ali em Ezequiel a visão é progressiva, que primeiro Ezequiel vê como que nuvens de fogo, e dentro da nuvem de fogo já realça algo grandioso, que veremos em seguida, e depois disso ainda um firmamento, como que um universo, e em cima do universo ainda aparece o trono de Deus, mostrando grandiosidade, coisas grandes, grandes e muito grandes. E o verso 26 de Ezequiel capítulo 1, ali mostrou para nós: e por cima do firmamento havia uma semelhança de trono como de safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele, e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança de seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança de seus lombos e daí para baixo, vi a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto
da semelhança da glória de Deus. Observem a equivalência. Tudo era fogo, e lá é como jaspe. O detalhe que precisamos entender, que aqui chama safira, lá fala jaspe, sardônica. São pedras preciosas, que por sua vez não tem uma cor totalmente definida, há uma variação de cores. Mas em suma, para simplicidade, entendemos o aspecto geral de Deus e do seu trono, tudo é fogo. Por isso em Hebreus está escrito que o nosso Deus é um fogo consumidor. Se forem procurar o que é a cor de cada pedra preciosa, vocês vão ver que há uma grande variedade. Então não se prendam muito nisso. Pelo que Ezequiel falou, safira, e João já viu como jaspe, sardônica. Continuemos um pouco mais. Daniel, capítulo 7, falando da visão do trono da glória de Deus. A visão é diferenciada de Apocalipse, mas não de Ezequiel. Observem, diz Daniel: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Então observem a forma humana de explicar a visão de uma glória de Deus. Há semelhanças, há diferenciações. Isso dependeria de nós mesmos. Se cada um de nós fosse descrever uma visão desta, cada um ia colocar palavras diferentes conforme a sua experiência, o seu vocabulário. Mas passando para um segundo parágrafo do primeiro tópico que diz Deus no seu trono e a corte celestial, assim lemos: imediatamente junto ao trono de Deus é visto também um séquito ou corte celestial, composta de seres, os quais, como numa hierarquia, ocupam posições distintas e assistem ao Criador. 24 anciãos assentados, também em tronos, cuja identidade não é claramente revelada na Bíblia, e 4 seres viventes de aspecto extraordinário, já dantes vistos por Ezequiel e dele por Ezequiel, conhecidos como querubins. Ezequiel capítulo 10 verso 20, temos essa colocação. E por Isaías, por ele chamado de serafins, Isaías capítulo 6, primeiros versos. Mais adiante será revelado que esse séquito é muito mais amplo, composto de miríade de seres celestiais, o que viveremos no capítulo 5 logo a seguir. Observando uma citação em Ezequiel, falando a respeito dos querubins, queremos colocar para todos uma visão simples, sem discussões, de que querubins e serafins são praticamente seres idênticos, ou os mesmos seres assistindo diante de Deus. Por causa da variedade de palavras com que alguém ou pessoas diferentes, Ezequiel, Daniel ou João, ou alguém mais que visse, fosse relatar ou descrever, surgem palavras diferentes, mas o princípio, todos eles têm 6 asas, querubins ou serafins. E além do mais, são todos eles cheios de olhos, por todo o corpo olhos, tanto na frente como atrás, cheio de olhos, mostrando
o mesmo ser. E serafins ou querubins, numa tradução simples, significa seres ardentes. Outra palavra, seres de fogo. Seres de fogo. Pelo que encontramos em Salmo e citado em Hebreus, que Deus faz de seus anjos como labaredas. Observe essa semelhança. E em Ezequiel capítulo 1, verso 4, vamos ler esses versos. Capítulo 1, verso 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E a semelhança, verso 10, do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, com uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Já imaginaram a grandiosidade, o poder dessas criaturas? Agora observam devagarzinho, tudo é fogo. Segundo, são chamados de animais. Mas não é bicho não, viu, irmãos? No sentido de irracional. É o que há de talvez de maior poder nos lugares celestiais. Uma colocação minha, perdoe. Porque assistem diretamente junto a Deus. Junto a Deus. Então não são animais. Faltou palavras para Ezequiel, faltou palavra para João, faltaria palavra para nós, mesmo que ao ver um ser desse, a gente ia achar que era um monstro. Mas deve ser o que há de mais excelente, irmãos, dentro das criações de Deus, para assisti-lo pessoalmente, tratar com Deus face a face, e estando ali ao redor dele continuamente. A gente normalmente, quando vê uma coisa diferente, que bicho é esse? Sendo mineiro, ia dizer: que trem é esse? Noutras regiões do Brasil, cada um ia expor uma palavra diferente. Ezequiel olhou: bichos, animais, porque era uma coisa diferente. Mas era um ser muito mais poderoso do que ele, muito mais magnífico em glória e tudo mais do que ele, só que não sabia expressar. Mas vamos colocar animais? Não, seres viventes que assistem diante de Deus. E em observação, lembrando de Salmo, a gente quando vai se deslocar, a gente vai andando a pé, a gente pega uma bicicleta, a gente pega um carro, pega um Mercedes, né, com motorista particular e cobrador na entrada. Cada um locomove-se de uma forma. Quem é mais rico pode ser que use uma limusine. E Deus? Algum jatinho em particular? Está escrito que Deus subiu, montou sobre as asas dos querubins e voou. Então imagine que seres são esses, que ao mesmo tempo que assistem e trazem a todos o temor pela exclamação contínua: Deus é santo, 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 né? E ao mesmo tempo é aquele que transporta Deus para lá e para cá, quando Deus tem que se deslocar. Já viram a limusine dessa? Que anda como relâmpago? Então, para vocês entenderem, as coisas de Deus são de uma excelência, uma dimensão tão diferente dessa normal nossa, que não há palavra que podemos descrever. Mas
Voltemos um pouquinho ao texto em si, lá em Apocalipse 4. Começando no verso 3, observem o arco celeste presente aqui, como também Ezequiel falou. Verso 4, 24 tronos, junto ao trono de Deus, 24 tronos e anciãos sobre estes tronos, todos com coroa de ouro. Quem são? Pergunta normal de muitos. A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, vamos ficar quietinho. E quem diz que são 24? É 2 vezes 12. E o 12 de Deus é quanto? Então são números de Deus. Não quer dizer que sejam 24 precisamente. Pode ser até muito mais. Alguns vão dizer 12 patriarcas, 12 apóstolos. Mas quem disse que só tem 12 apóstolos? Depois dos 12 que Jesus separou, Jesus chamou também a Paulo, já foi para 13. E não existem outros apóstolos nesses 2000 anos? Deus conhece os que são seus. E a igreja, Paulo disse, que Deus levanta dentre os fiéis apóstolos, profetas, doutores, e Deus não cessou a sua obra de assistência à igreja. Lembre-se das 7 estrelas à sua direita, que são os anjos enviados às igrejas. Então Deus tem apóstolos, sempre teve. Então o número passa de 12, passa de 24, passa de 36, etc. Então, por favor, não coloque nomes, nem especifique quem são os 24 anciãos. Para nisso, não vale a pena estender. Verso 7 do capítulo 4, observe que João vê 4 seres viventes, os querubins, cada um tem uma figura, que é leão, bezerro, rosto de homem, e o outro como águia voando. Ezequiel já vê os mesmos seres diferenciadamente, ele já vê o mesmo ser tendo 4 rostos. Esses 4, cada um na sua posição, leão à direita, etc, etc, etc. Então observe que um vê uma coisa, escreve de uma forma, outro vê o mesmo ser, já viu algo diferente, mas correspondente. É o mesmo leão, é o mesmo boi, é o mesmo homem, a mesma figura, a semelhança de águia voando. Então é um mistério. Jesus disse para os discípulos: se vos falo de coisas terrestres, não compreendeis, quanto mais se vos falar de coisas celestiais. E a descrição é de uma visão celestial, mas com linguagem de homens. Então nem tudo explica, mas pelo menos mostra para nós algo extraordinário, fora da nossa natureza, da nossa dimensão. Finalmente, mais à frente, verso 10, quando há o louvor dos querubins a Deus, observe tudo isso, verso 10, os 24 anciãos prostram-se diante do que estava sentado sobre o trono. É só os querubins exaltar o nome de Deus, sua grandeza, sua santidade, pronto, todos os anciãos prostram-se diante de Deus, lançam as suas coroas, dizendo que Ele sim é digno de glória, honra, poder, porque Ele é, verso 11, o Criador de todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Não tem mais Satanás lá não, viu, irmãos? Para olhar para Deus assim e falar assim: acho que eu vou competir com ele, vou fazer um reino à parte. Divisão começou lá no céu, e na glória de Deus não haverá divisão mais, porque todos os seres, os mais poderosos, vão dizer e reconhecer continuamente que Ele sim é o Criador de todos, é por vontade dEle que tudo existe. A Ele, portanto, glória e honra, poder para sempre. Então, tudo o que aconteceu e vai acontecer ainda nos nossos dias até a vinda de Jesus é para ensinamento, nada de soberba.
nada de presunção. O plano que Deus tem para cada um de nós, irmãos, é tremendamente grande. Não precisa ser outro Satanás querendo ser igual ao Altíssimo de uma maneira ou outra. Vai ser, se obedecer. Pronto. Não precisa mais nada. Porque essa já é a vontade de Deus, quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. É o que está no terceiro parágrafo do nosso tópico 1. Quando podemos ler: mas por maior e mais magnífico que seja a sua glória e exaltação junto a Deus, não se vê nenhuma pretensão ou vanglória por parte desses seres celestiais. Antes, todos unanimemente atribuem ao único que é eterno e todo-poderoso, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, tudo aquilo que são, ao confessar que por vontade de Deus, por tua vontade, são e foram criadas. Cada um vai reconhecer que existe, porque Deus determinou a sua existência. Cada ser vai entender que depende e existe por causa de Deus fornecer vida, sustentar. Passando a nossa lição e dando sequência, depois desse primeiro tópico, o segundo: o livro selado e o cordeiro que venceu. Capítulo 5 até o verso 6. E podemos ler o texto quando diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse é o nosso texto para o segundo tópico. Numa primeira instrução, dentro da nossa literatura, podemos ler o primeiro parágrafo. Ainda na visão do trono de Deus, João tem sua atenção voltada para um livro plenamente fechado, selado, com 7 selos. Esse livro simboliza os desígnios de Deus, seu projeto estabelecido na criação de todas as coisas, oculto na eternidade, e que nenhuma criatura, nem mesmo da sua corte celestial, tem poder ou dignidade para abri-lo, exceto Cristo Jesus, o único que conhece os segredos do Pai, e a quem todas as coisas foram dadas, e que as pode revelar a quem Ele quiser. Então observe isso particular, irmãos, porque esse mistério todo. Nós temos versos nas Escrituras, aqui alguns como modelo para nós, proposta, em João capítulo 1, verso 18, Mateus 11, 27, João 15, verso 15, João 16, verso 15,
também 17, verso 5 e verso 10, Colossenses 2, no capítulo, e 2 e 3 o verso, onde sempre mostra que aprove a Deus concentrar, centralizar em Cristo Jesus. Nele está tudo, 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 tudo. Deus deu ao seu Filho Jesus todo o poder e todas as demais coisas. Portanto, natural que tudo esteve em mistério, escondido, até o tempo da revelação. Há tempo para tudo, já dizia Salomão. E observe que Daniel, quando estudamos Daniel, ali percebemos pontos em que Daniel quer entender mais, e a palavra simplesmente está selado, está fechado, é para o tempo do fim, ou seja, há um tempo de ser revelado. Em Apocalipse nós temos agora sim esta ideia de que é tempo de abrir os selos, é tempo dos mistérios serem desvendados e colocados à percepção e entendimento de todas as igrejas, ou as 7 igrejas, a plenitude do povo de Deus em todo o tempo, em todo lugar. Isso que nós precisamos estar entendendo, porque o que todos os anjos, querubins e anciãos com tronos junto ao trono de Deus não podem abrir, e diz a palavra, parece até um exagero, mas mostra algo muito sério, nem podem olhar, não se sentem dignos de ficar olhando para o livro. Ali está sintetizado na representação de um livro tudo que Deus planejou, e agora vai ser aberto, mostrado toda a realização de Deus e os seus desígnios ainda do que há de vir em futuro. Num segundo parágrafo que encontramos o texto que orienta, dizendo: o Senhor Jesus é descrito como leão da tribo de Judá, em função da sua majestade, realeza, bravura, mas ao mesmo tempo é contemplado como um cordeiro que foi morto, em alusão à sua obra redentora na cruz. E por essa característica ele é e será conhecido por toda a eternidade. Outros aspectos da sua descrição é de que ele tem pleno poder, 7 pontas, plena visão, 7 olhos, que também significa a plenitude do Espírito. Enfim, todos os atributos e qualidades divinas estão em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo Jesus. Muito bem. Leão, observem sempre essa colocação. A salvação vem dos judeus. Jesus é leão da tribo de Judá. Se recuar, aí vamos ter Jacó, Isaac, Abraão, Noé, Adão. É o projeto de Deus estendido um pouco mais. O que mais temos aqui? Cordeiro, fala de leão, mas na hora que se vê, não se vê este leão, se vê um cordeiro, o que salienta-se mais em Jesus. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas ao mesmo tempo ele é valente. Ele é chamado o valente de Jacó. Continuando, essa ideia de separar Jesus de Deus, Deus de Jesus, mas é perigosa, viu? É muito perigosa. A apresentação é diferenciada. Parece alguém no trono e parece ali também o Filho do Homem. São 2, pelo menos a visão primeira é 2. Tem um terceiro, onde está ele? Não se mostra um terceiro. Mas voltemos, recuemos. Se for falar com Jesus, mostra-nos o Pai e vai dizer: você já está vendo. Quero ouvir o Pai, você já está ouvindo. Porque em Cristo Jesus e Deus há uma unidade. Mas eu estou vendo 2. Por favor, não vamos separar. Se perguntar para Jesus, ele vai outra vez afirmar: eu e o Pai somos um. Nós temos tendência de separar, dividir Deus em não sei quantas partes. Mas por favor, vamos ficar na palavra. O que a palavra diz? O que sair disso é coisa dos homens.
Os homens têm tendência de querer descrever Deus, um ser que nunca viram. Mas estão vendo lá, ó, olha lá, está o trono e está chegando lá o leão da tribo de Judá. Então são dois, mas nunca se apresenta, vamos dizer, em palavras, essa separação. Sempre é unidade. Quem é aquele que está no trono? O que era, o que é e o que há de vir. Quem está chegando aí? O que era, o que é, o que há de vir. Portanto, irmãos, ainda que a aparência seja não um só, mas dois ou três ou quatro, não sei quantos mais, por favor, vamos ficar na expressão de Deus. Eu e o Pai somos um. É como a pedra que foi tirada da rocha, mas depois a pedra voltou para a rocha. Eu e o Pai somos um. E tem mais outra coisa. Deus olhando para todos nós aqui, Ele não vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200. Como que Ele vai falar? Todos nós somos um. Sede um, vós em mim e eu no Pai. Temos que aprender a respeito da unidade. Ainda que os olhos possam trazer visão ou percepção ou alguma insinuação de diferentes separados, eu e vocês, você da direita, da esquerda, mas Deus quer nos em uma unidade, como um corpo, diferentes nos seus diversos membros, mas tudo aqui compondo uma unidade, o corpo só. No céu vamos aprender mais, mas por enquanto vamos aprender naquilo que Deus fala, e não vamos decidir, definir com nossas palavras por ver coisas diferentes ou que insinuam diferente da palavra. Voltando ao nosso texto, capítulo 5, verso 1 e versos seguintes, sempre o 7 falando de plenitude. E o verso 6, sempre Jesus vai ser visto como Filho do homem, natureza de homem nele, e sempre Jesus vai ser visto como o Cordeiro que foi morto, mas está vivo e vivo para todo o sempre. Por isso, irmãos, que a excelência do Evangelho, como disse Paulo, é Cristo Jesus, e este crucificado, nem é glorificado, é crucificado. Essa estampa vai estar eternamente. Ao olhar para Jesus no céu, a gente vai notar, primeira coisa, Cordeiro, e que foi morto, mas está vivo. Portanto, observe a mensagem da cruz, como é importantíssima, vai estar notória por toda a eternidade. Muito bem. É no segundo parágrafo que nós temos essa consideração ao voltarmos ao texto, ao se dizer no nosso escrito, na nossa instrução, Senhor Jesus é descrito como leão da tribo de Judá, em função da sua majestade, realeza, bravura. Estou repetindo para ficar bem claro isso, mas ao mesmo tempo é contemplado como o Cordeiro que foi morto, em alusão à sua obra redentora na cruz. Isso é importantíssimo, podemos esquecer. E por essa característica ele é e será conhecido por toda a eternidade. Passemos à frente. Passando agora ao terceiro tópico, a glória do Cordeiro, verso 7 até o verso 14. Lendo o texto temos, e havendo, melhor dizendo, verso 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais
E os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Passando a instrução na nossa lição distribuída, assim se diz: após uma descrição do Cordeiro que venceu, João tem um vislumbre da sua glória e exaltação no céu, e da sujeição de todos os seres celestiais a ele, como resultado da sua obediência a Deus até a morte. Agora se ouve a voz de muitos anjos, além dos querubins e dos anciãos, e todos em adoração a Deus e ao Cordeiro. Observe que a corte celestial vai aumentando. Primeiro 4 querubins, ideia de 4, depois 24 anciãos, depois milhares de milhares, e o negócio estende a milhões de milhões. Muito bem, segundo parágrafo, no terceiro tópico, a glória do Cordeiro, notemos ainda que Deus é glorificado na obra redentora de Cristo, pois nela o propósito de Deus em consagrar para si um povo como reino e sacerdócio se cumpre plenamente. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, palavra que temos em Êxodo, palavra que temos em Pedro, e já no capítulo 1, no verso 6, também vimos Deus nos chamando para um reino e para um sacerdócio. Notemos bem estas colocações. Na verdade, muitas vezes os profetas falaram alguma coisa, às vezes uma palavra simples no meio de um texto, mas eram uns detalhes importantes. Foi da vontade de Deus, numa eternidade, humanamente dizendo, lá atrás, aprove a Deus criar para si um povo, e começou então a fazer as coisas que estão nos céus, os seres angelicais. Num tempo veio também fazer o homem, e em consequência do homem Adão, aqui estamos nós. Mas não esqueçamos, nós somos parte de um projeto de Deus, um projeto que está desde a eternidade. Não imagine Deus indo e remendando as coisas. Não, Deus não remenda nada. O que já está escrito no seu livro, que daqui a pouco veremos ser aberto, já está, é desde a eternidade. Vinde benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, tudo está correndo no controle de Deus. Não perca, tenha paciência, tenha paciência. É aqui também Tiago diz na sua carta, ao falar à igreja, da necessidade de ter paciência.
Volto ao verso 13 deste texto, no capítulo 5, quando diz: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer. Irmãos, por aqui a gente vê que Deus está colocando como lugar habitado por seres o céu e o planeta Terra. Não precisa correr para Marte, nem gastar dinheiro para ir para lá, ou Mercúrio, ou Vênus, ou outro planeta para procurar gente, não. O que tem da obra de Deus, dos seres humanos em particular, está tudo nos lugares chamados terra, mar, nas águas, debaixo da terra. Aí está toda a plenitude da criação de Deus. E aqui todos, indistintamente, estão rendendo a Deus o louvor, ações de graça, honra, eternamente. Então é válida aquela palavra que lemos quando Paulo diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Dando sequência ao nosso estudo, chegamos à nossa conclusão, quando a nossa lição orienta no texto. Assim lemos: Deus é o Senhor e dominador de toda a criação. Todos os seres dos céus e na terra devem dar-lhe honra, glória e louvor, reconhecendo-o como seu Criador, e a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, como aquele que morreu e venceu, para que todas as coisas nos céus e na terra pudessem ser reconciliadas e trazidas novamente à paz com Deus. Palavra de Colossenses, no capítulo 1, no verso 20. Atentem bem para isto. Em Jesus, reconciliação. Em Jesus, não está escrito aqui esta palavra, mas o aperfeiçoamento. Tudo centraliza-se em Cristo Jesus. Por isso, não podemos esquecer das simples palavras que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atentem a isso. Eu vou repetir diferente, porque eu gosto de colocar uma outra palavra. Jesus disse também, mas só que colocou no outro lugar. Mas Jesus é a porta, é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai. Vem, né? Vai. Vem ao Pai, senão por mim. Porque Jesus está no Pai. Entendamos isso. Ele nunca vai dizer: vai falar com o papai lá. Ele vai dizer o quê? Vem. Vem. Sempre vem. E nunca vai. Jesus centraliza tudo. E Ele é a resposta para tudo. É provisão para tudo. Nunca vai dizer vai para buscar alguma coisa. É vem. Ele é o alvo, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Coloque bem isso. Portanto, instituições religiosas não salvam, e muitas estão trocando os mandamentos de Deus para regulamentos, normas e mandamentos de homens. Cuidado. Não há interseção entre o homem e Deus, a não ser Cristo Jesus. Vamos colocar isso forte. Não adianta cerimoniais para ídolos e pessoas alvo de veneração. Não chegam a Deus. Nenhum outro nome foi dado. Nenhum outro nome foi dado, a não ser de Cristo Jesus. Palavra de Pedro. Nenhum outro nome foi dado. E se formos ouvir a palavra de Paulo, ele disse: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e ninguém pode pôr outro. Não existe outro. Cristo Jesus é o fundamento, é a pedra de esquina
a pedra aprovada. Outra palavra, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. São palavras firmes, irmão, que desmancha muita normalidade religiosa colocada como para o povo se justificar e ser salvo. É um perigo deles serem reprovados, buscando outros mediadores, outras formas de salvar, quando a palavra é categórica, é Cristo Jesus. O céu inteiro publica isso em Apocalipse, é Cristo Jesus e nenhum outro. Se alguém for lá no céu, vai encontrar Maria, vai encontrar Pedro, vai encontrar Moisés, vai encontrar Abraão, vai encontrar muita gente prostrando e dizendo: digno és, porque compraste para Deus a minha vida, a minha alma. E isso repetido eternamente, num entendimento pleno e conclusivo e eterno. Lembrando o nosso texto áureo: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 5, verso 13. E assim cumprimos nosso esboço, e que todos possam ser abençoados ao estar estudando isso junto às classes nas igrejas, classes de escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.